presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Olá, a paz do Senhor, família Plenitude, irmãos, amigos. Estamos aqui hoje por uma ocasião especial. Hoje vamos fazer o lançamento do nosso quadro Família em Foco. A ideia é que a COFAM, a Coordenadoria da Família, traga, sempre que possível, um material, um conteúdo, um vídeo para compartilhar aqui com vocês sobre família. Hoje, nesse nosso episódio de lançamento, nós vamos trazer para vocês uma entrevista com o pastor Sérgio, pastor da família na ADPaz, que será o ministrante no nosso primeiro culto da família na Catedral da Plenitude. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas técnicos com a captação de imagem dessa entrevista, mas o áudio não foi em nenhum ponto prejudicado. Então nós vamos fazer uma reprodução do áudio com uma imagem congelada, para que vocês não percam o conteúdo dessa rica entrevista realizada por Daniele com o pastor Sérgio. O pastor Sérgio e a sua família nos receberam numa tarde agradabilíssima na sua casa, ali em Macaíba, no condomínio Fazenda Real. Tivemos a oportunidade de conversar e discutir sobre diversos assuntos antes de realizarmos essa entrevista. Inclusive, após a entrevista, fizemos uma oração toda especial por esse projeto, pelo primeiro culto da família que será realizado aqui na Catedral da Plenitude. Acompanhe agora como foi essa entrevista. Paz do Senhor, pastor Sérgio. É um prazer tê-lo aqui no nosso novo quadro, Família em Foco. E queremos fazer alguma perguntinha ao Senhor sobre o tema que vai ser relatado no dia 9 de março, no nosso primeiro culto da família. A paz do Senhor, Dana, é um prazer, é uma satisfação muito grande, essa em que Deus nos deu a você o meu nome, a minha pessoa, em um evento tão importante, tão essencial, em um momento tão explícito da família, da própria igreja, no contexto dos dias atuais. Amém. A nossa primeira perguntinha para o senhor, pastor Sérgio, é para que o senhor venha nos contar como o senhor poderia nos contar sobre a sua jornada de fé e como ela levou o seu ministério pastoral. Dani, a minha jornada de fé foi algo muito inesperado, tendo em vista que quando eu aceitei a Cristo, eu colocava no meu coração que não era o dia em que eu iria aceitar a Ele. Porque para mim, eu teria que escolher, eu teria que ter esse desejo, mas aprove a Deus que quando aquela jovem senhora teve a oportunidade de nos trazer a palavra, uma palavra rápida, Deus usou do poder do seu Espírito e logo eu fui convencido que Ele era o meu Senhor e Salvador. E quando eu menos esperei, eu estava rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo, em lágrimas. E eu digo que aquele homem que foi até a frente, se ajoelhou, recebeu aquela oração, nunca mais voltou. E eu tinha no meu coração a alegria e o desejo de sentar no conjunto, naquela época, no Betel, e apenas aos domingos. Mas uma certa vez, em um culto muito especial, eu com a minha filha nos braços, o pastor inteiramente ou inteiradas vezes dizia: eu não te chamei para sentar nos bancos. E eu ficava intrigado com aquelas vezes em que ele ficava repetindo. Eu sentia-se como se eu estivesse sozinho naquela igreja e aquela mensagem fosse exatamente para mim. E eu fiquei inquieto, eu comecei a entender que grande era o ministério em que Deus tinha na minha vida, e Ele não me chamou para sentar nos bancos. Foi algo muito especial e que eu senti um desejo muito grande e me identifiquei muito em lidar e trabalhar com as famílias cristãs. Amém, glória a Deus,
Para todos nós, Deus tem um propósito, né? É Às vezes a verdade. gente não nem sabe o que Deus tem para a gente, chama a gente ali, a gente nem imagina o que Ele tem para a gente lá na frente, né? E Deus tem sonhos e planos maravilhosos, maiores do que a gente pensa e imagina, né? É desse A nossa jeito. segunda pergunta para o senhor hoje é de que maneira a sua experiência pessoal e ministerial contribuiu para a sua visão sobre a família no plano de projeto divino? Dani, olha, embora a família seja um projeto de Deus, nós temos que entender que ele só vai ser ou só vai acontecer na nossa vida se nós o reconhecermos como Senhor e Salvador. Projeto de Deus. Então, para que esse projeto meu de família esteja inserido nos planos dele, no mínimo, eu tenho que ser servo dele. Muitas vezes as pessoas elas constituem famílias do seu modo, do seu jeito e querem que chegue Deus e intervenha de uma forma sobrenatural sem ter compromisso nenhum com esse Deus. Então entendo eu que primeiro as pessoas reconheçam Deus como Senhor, faça a vontade dele, cumpra os seus mandamentos, para que os planos divinos dele na nossa vida secular, ele comece a se encaixar nos propósitos de Deus. Sendo assim, a nossa vida será uma bênção, referência para todas as famílias da terra, tendo Deus, primeiramente, no centro desta família e ele interagindo de uma forma sobrenatural e nos fazer sobressair sobre todas as outras. Então eu tenho uma experiência da minha própria vida. Quando eu casado ainda, o meu relacionamento em crise, nós estávamos na eminência da separação. Vivíamos de uma forma dissoluta, mas naquele dia em que eu aceitei ao Senhor, eu vi que Deus mudou toda a minha visão sobre a família, me recuperou, me restaurou valores que o mundo não conhece. A legitimidade do casamento, a fidelidade, o amor, o respeito, que muitas pessoas acham que enquanto mais, melhor. Mas Deus nos faz entender que eu sou de minha esposa e a minha esposa, eu sou dela. No mundo aí fora, eles não vê o propósito do relacionamento desta visão. Eles veem apenas os propósitos deles egoisticamente, se juntam ou se casam por todos os motivos, mas de não servir ao Deus que instituiu o casamento e a própria família. Amém. Também temos a outra perguntinha que diz assim: o tema do nosso primeiro culto da família será Família, um projeto de Deus. O senhor poderia nos explicar o que significa para você e por que esse tema é relevante para a igreja de hoje? Não existe igreja sem família. Não existe sociedade sem família. Então, por que tão relevante? Nós estamos vivendo as maiores dificuldades e conceitos humanos contra a espiritualidade. De alguma forma, esse sistema imposto, programado em que hoje nós vivemos, querem arrancar a figura de Cristo, querem arrancar a figura de Deus, querem arrancar a divindade do nosso meio. E nós, como igreja, temos que buscar em Deus os meios necessários para interromper ou para minimizar os danos já tão latentes em nosso meio. Nós temos que buscar novamente o primeiro amor a este Deus que nos resgatou e que nos deu o propósito, o desejo de servi-lo. E servir a Ele com fidelidade faz toda a diferença, pois é Ele quem nos vai dar todo o respaldo legal contra todas as astutas ciladas do inimigo de nossas almas. Vemos hoje muitas famílias cristãs que, infelizmente,
já não sente a alegria, o prazer da própria salvação em Cristo. E se nós não buscarmos esta alegria de sentir esta manifestação do poder de Deus, jamais nós iremos muito adiante. Temos que buscar o primeiro amor e que os nossos filhos sejam a bênção ao nosso redor e que nós possamos ser espelho, representante do Cristo vivo no seio da nossa igreja. Porém, alguns desavisados, algumas pessoas a qual não buscam mais, muitas pessoas não lerem mais a palavra, não participam da escola bíblica e de muitos outros eventos que venham buscar o crescimento espiritual para resistir todo dardo inflamado do maligno. Amém. Que possamos ser fortes, né, a cada dia. Temos outra perguntinha também, aqui a nossa quarta pergunta. É assim, o lema do nosso projeto da família na Assembleia de Deus, do Ministério da Plenitude nesse ano, é Raízes em Cristo, Família Fortificadas. Nosso versículo-chave está em Colossenses 2:7. A nossa leitura oficial está em Efésios 3:17 e 19. Como você acredita que a fé e o amor enraizados em Cristo podem fortalecer as famílias de nossa comunidade? Porque como a família é um projeto de Deus e nós vemos que o vínculo dele em meio de nós é o próprio amor, se nós não buscarmos novamente essa intimidade com o próprio Cristo, como é que nós vamos ter este relacionamento de um para com o outro, seja de filho para os pais, ou de pais para os filhos, ou para o cônjuge, porque Deus, ele era amor. Deus, ele quer que nós tenhamos intimidade. E quem está quebrando esta intimidade no seio da família é o próprio sistema, com tantos conceitos humanos e filosóficos, seja o hedonismo, seja o materialismo, seja o entretenimento, estão quebrando esta intimidade. E nós temos que buscar novamente em Deus fortificar o nosso espírito em Cristo para não nos deixar levar naquilo em que muitas vezes hoje somos e estamos dominados. Nós temos que entender que o apóstolo Paulo, ele nos faz entender que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominada por nenhuma delas. Amém. Nós estamos vendo em famílias sendo dominadas de todas as formas por tantas coisas vãs que elas estão se diluindo. As nossas famílias atuais não estão juntas nem mais de corpo. Verdade. Imagine de espírito, imagine em comunhão, imagine em Cristo. Se nós não estamos juntos de corpo, de alma, de espírito, se nós não mais dialogamos, se nós mais não sentamos à mesa com quem nós vemos e conversamos e interagimos, como estar as famílias em relação ao Cristo, ao Deus em que nós não vimos? Então temos que buscar novamente esta manifestação de Deus em nosso meio, para que nós não venhamos a nos perder e deixar de entender que eu, papai e mamãe estamos juntos, porque Deus está no seio desta família, tirando todas as armadilhas que ele está levando à boca rota tantas outras. E isso eu não falo das famílias ao qual não conhece a Deus, são as famílias cristãs, são as famílias que confessaram, são filhos de pastores, de mulheres e homens de orações que estão sofrendo profundamente com toda a filosofia vã que este mundo já incultou em nosso meio cristão. Amém. Temos mais uma pergunta aqui, perguntinha do número 5, pastor Sérgio, que diz assim: em sua opinião, quais são os maiores desafios que a família cristã
enfrenta na sociedade atual. Poderia compartilhar alguma experiência ou testemunho em que viu a transformação na vida de um familiar ao colocar Cristo no seu centro do seu lar? Eu já falei sem ter acesso à pergunta, mas um dos grandes dilemas, uma das grandes ferramentas usadas contra a família é o entretenimento. Nós temos que perder, quebrar esta armadilha em que está nos roubando o tempo de qualidade, seja em casa com a família, de interagir, ou tempo literalmente com Deus. Nós temos conhecimento de famílias em que o filho chega em casa, se tranca no quarto, sai apenas para se alimentar e volta novamente. Nós temos casos em que as famílias elas não se comunicam, ninguém sabe nem quem está, e se está em casa ou se saiu, para onde foi. Nós estamos vivendo uma família até então desconhecida. Antes nós notávamos, nós nos abraçávamos, nós nos beijávamos, nós queríamos saber qual é o seu pensamento, qual a sua ideia, quais são os seus planos, mas estamos vendo hoje famílias a qual são estranhas, seja ela o pai, a mãe ou os filhos, filhos que se isolam, filhos que bloqueiam o pai de suas redes sociais. É esta sociedade em que nós estamos vendo lá fora que incurtiu, invadiu o nosso meio, e os nossos filhos muitas vezes estão refém do entretenimento de redes sociais, como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E infelizmente nós pais, ou então avós, nós estamos entregando um celular, um tablet a crianças para entreter ela ainda com a sua tenra idade. Somos nós em que estamos armando os nossos filhos ou os nossos netos para depois resgatá-lo. Vai ser muito mais difícil. E eu estou com saudade do tempo em que assistia uma televisão, você era disciplinado. Não é porque você assiste a televisão, mas é o conteúdo dela. É o que você acessa, é o que você está se alimentando. Você está se alimentando de carnalidade pelo celular, pelos aplicativos, pela rede, as redes sociais, ou você está não perdendo esta oportunidade e se alimentar espiritualmente com os cultos, com as programações, com todo o conteúdo cristão e evangélico para crescimento na sua fé. Infelizmente, nós colocamos culpa na internet, no celular, mas nós temos que entender que sou eu que tenho que buscar os dons espirituais para que eu possa frutificar em mim um deles que se chama domínio próprio. Sou eu que escolho assistir ou clicar qualquer outro programa que venha me fazer me dar um crescimento espiritual ou não. Mas quando eu escolho certas programações, filmes ou séries que me afastam de Deus cada vez mais, e eu faço isso quanto mais eu estou acessando, mais eu estou distante, mais eu não oro, mais eu não sinto o desejo de estar na casa do Senhor. Quando é que eu vou cessar isso se eu já estou dominado literalmente no meu espírito, na minha alma e no meu ser? Verdade, que possamos ouvir a palavra que o Senhor está falando aí, afiadíssima com nossos pensamentos de hoje. É muito bom a gente saber, até um modelo aqui que a gente trouxe lá do Pará, que era antigamente o pastor lá de uma das igrejas que a gente foi, era que pegasse
A hora de almoço era a hora de almoço, então as crianças pegavam o celular, colocaria dentro daquela caixinha e só abria naquele momento certo. E ali, naquele momento, era um momento de comunhão, para que todo mundo ali, porque nem isso mais a gente tem, né? É O mundo está verdade. tão assim que as crianças só querem celular, só querem tablet, não tem mais um tempo de ficar em família, de viver aquele momento que é muito importante para nós, né? Vamos fazer aqui a sexta perguntinha hoje, uma palavra de encorajamento. Que conselho você daria para as famílias que estão lutando para manter sua fé e valores cristãos no cotidiano? Como as famílias poderiam cultivar um ambiente onde o amor de Cristo é vivenciado e compartilhado entre seus membros? Interação. Interagir com Deus pelo Espírito Santo. Busca da palavra. Infelizmente, os culpados, se a gente assim podemos dizer, não são os nossos filhos, pelos nossos filhos, pelas pessoas em questão sobre nossa autoridade. Mas são alguns pais que, desavisados, entregaram de bandeja a sua autoridade. Quem manda é os filhos, nunca diz não. Deus nos entregou os nossos filhos para que nós cuidássemos dele. Cabe a nós ensinarmos a palavra, cabe a nós ensinarmos o caminho. Sabendo nós que em um certo momento da vida dele, ele pode chegar e dizer: pai, eu não quero mais ir à igreja, eu não quero mais seguir o seu caminho, ou a sua religião, ou a sua fé. Ele tem o direito, lógico e evidente, que nós nunca gostaríamos de escolher, de ouvir um filho renunciar à fé e nos atar às nossas mãos. Sabemos nós que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a nós esperarmos em Deus, continuar orando e intercedendo, continuar quando ele se deixar ouvir, trazer um versículo, não o abandonar, não o retrair, não o afrontar. Deus não nos fez robôs. Ele quer que eu o reconheça como Senhor e Salvador pelo seu amor. Então, cabe a nós cultivarmos esse amor, esperar em Cristo, não deixar de pregar e ensinar a palavra, pedir a Deus um meio de atrair, resgatar os filhos ao qual não estão mais em nosso convívio, ao qual não querem mais dividir a palavra ou estar conosco na comunhão de Deus. E quem sabe podemos ver um filho pródigo que no decorrer do seu tempo longe de Deus se arrependa. E quem sabe nós estejamos na posição daquele pai, e de quando vê aquele filho longe voltando para casa, possamos abraçá-lo, beijá-lo e dizer que esse filho estava morto e reviveu. Aleluia. Que Deus nos abençoe e nos dê cada vez mais oportunidade de exercer o amor de Deus que ainda está no seio da família. Amém. Pastor Sérgio, por fim, gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em nos receber, como também saber se há alguma mensagem que você gostaria de antecipar para o nosso primeiro culto da família sobre o tema Família, um projeto de Deus. Eu gostaria que as pessoas, ao qual estivesse ouvindo essa mensagem, ela abrisse o coração e desejasse estar conosco no dia 9, às 18 horas, para dividir esse momento tão especial. Deus tem uma palavra para você, para a sua família. Leve um colega, um vizinho, leve aquela pessoa que lhe pediu ajuda. Olha, eu estou passando um momento tão complicado e eu não sei como é que eu vou ajudar esta família. Quem sabe Deus reservou este momento tão especial que vocês, guiados
por Deus, atentou uma situação tão crítica, tão relevante, que nós precisamos reunir as famílias, precisamos sentir a graça de Deus em nosso meio, precisamos sentir os nossos filhos agradecidos aos pais por nós sermos cristãos e darmos a ele um lar cristão, um lar onde reine o amor, reine a harmonia, reine o gozo, a paz. Nós precisamos dizer a este mundo que nós não temos apenas uma casa, um apartamento, seja onde nós estamos, nós temos um lar abençoado. E que você, caro irmão, não perca esta oportunidade de fortalecer a sua família ouvindo a palavra de Deus. Salmo de número 128, e no versículo 4 diz: eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe sempre. Agradeço a vocês essa oportunidade toda especial. Que Deus continue lhe dando esse discernimento de família. Vamos resgatá-la. Vamos apregoar esse Cristo que nos tirou do monturo e nos fez assentar entre príncipes para mostrar a sua verdadeira palavra, a palavra que liberta, a palavra que resgata, e diz que o amor dele não foi vão. Não importa se as pessoas têm rejeitado, nós não rejeitamos, nós aceitamos o desafio. Jesus Cristo, ele é conosco, e a sua santa palavra ainda nos reforça e nos diz hoje: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito obrigado. Amém. Deus continue vos abençoando sempre. A gente que agradece a sua presença e deixa um gostinho de quero mais, né? Espero ver todo o pessoal lá dia 9 para adorar e exaltar esse Deus, né? Porque só Ele é glória e a majestade. Muito obrigado, pastor Sérgio. Obrigado a vocês. Deus abençoe. Amém. Agradecemos ao pastor Sérgio e à irmã Tênis por ter nos recebido, por ter concedido essa entrevista e por ter aceitado o nosso convite para fazer parte desse projeto, que eu tenho certeza está no coração de Deus. E por hoje é isso. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais!